Bom dia, pessoal, tudo bom? Pessoal, vamos lá hoje. A gente tem que dar um gás aí para a gente poder alcançar mais. A gente já precisa começar a apostila 4. Então, eu vou dar uma acelerada agora aqui para a gente poder fazer o mais rápido possível, mesmo tendo essa uma aulinha só por semana, tá? Muito bem. Vamos lá, então. Eu vou começar fazendo a correção da lição de casa, tá? E aí a gente já segue para o módulo seguinte. Se você tiver com dúvidas, por favor, já vai escrevendo aí para mim no chat, tá? Que aí hoje eu vou fazer então um jogo rápido para poder passar por toda a nossa parte da matéria aí, sem que a gente tenha atrasos, tá? Vocês sabem que eu não gosto disso. Já me conhecem bem. Se você gosta de ser sempre o primeiro a terminar a apostila, mas como a gente está com uma aulinha a menos do que normalmente seria, acaba ficando um pouco mais difícil, né? Então vamos lá. Eu passei aqui essa lição de casa, estamos na página 335, já indo para 336, tá? Que nós temos aí mostrando, então, um homem puxando um avião. Muito louco, né? Que é, então, uma das tarefas da World's Strongest Man, o homem mais forte do mundo, que é uma competição internacional, né? Bem louca, diga-se de passagem, mas as pessoas, né, curtem testar, então, seus limites e ver o quanto elas conseguem puxar. Perceba que ele está usando uma corda, né? Isso é muito importante. Então, aqui ele coloca para a gente uma parte do treinamento desse homem, que é utilizando, então, esse pneu, tá? Esse grande pneu, esse absurdamente grande pneu, tá? Que ele vai utilizar, então, para poder treinar, para poder puxar as coisas e tudo mais, né? Muito bem. E aí ele quer que a gente faça o quê? Ele quer que a gente represente a tração T que ele está aplicando, né, no pneu, o peso P do pneu, a força de contato no pneu, apresentada pelo normal e pelo atrito, tá? E aí ele quer incluir, dar para a gente as intensidades de tudo isso. Então, olha lá, a força de tração tem 8.000 newton, a força peso tem 6.000, a normal tem 6.000 e o atrito tem 4.000, tá? Então, ele diz aqui em cima para a gente que a cada 1 centímetro são 2.000 newton, tá? Então, o que que a gente vai fazer? Vamos começar pela força de tração. Pessoal, lembra que a gente já aprendeu, a força de tração está relacionada com eu puxando alguma coisa, muitas vezes por uma corda, né? É o puxar, né? Está relacionado com essa força de tração. Então, o rapaz está puxando, né, o pneu para onde? Para lá, né? Cuidado com as direções aí, tá? Eu estou olhando aqui, para lá é onde o moço está puxando, tá? Porque ele está indo para lá na minha visão, né? Cuidado. Ou seja, se a gente está olhando mesmo a apostila, ele está puxando para a direita, né? Qual que é a direção, então? A direção é horizontal para a direita. Então, vamos representar isso? Vamos. Como que a gente vai fazer isso? Usando uma seta, e eu vou aproveitar que a gente está no computador, que eu vou poder fazer coloridinho, tá? Então, vamos colocar uma seta, e eu vou começar a colocar na força de vermelho. Normalmente, eu gosto de fazer puxando do centro do objeto para frente. O que que tem que acontecer aqui? Eu não vou conseguir calcular o tamanho, tá? Mas você tem que calcular o tamanho aí na sua apostila. Perceba que a tração tem 8.000 newton. Se a cada 1 centímetro são 2.000, né? Então eu tenho que fazer essa seta com 4 centímetros, certo? Se eu estiver falando besteira, vocês me avisem. 4 centímetros, então. Porque 2 vezes 4 é 8, né? Então vamos fingir que aqui são 4 centímetros, que eu estou vendo aqui pela apostila mais ou menos onde que daria, tá? Coloquei a seta, e aí eu vou colocar aqui em cima a letra T de tração, né? Vermelho para ficar mais bonito. T de tração. E em cima disso aqui, eu tenho que colocar aquela outra setinha. Que aqui eu vou usar essa estampa que tenho, tá? Porque vai ficar mais fácil. Então, olha lá. Então, a força de tração indo aqui horizontal para a direita, certo? Sim, Luigi. Mas não é nem esse o problema. O problema é que na semana eu tenho duas aulas, na verdade. A programação do ângulo são duas aulas. Com uma só eu tenho metade do tempo, entendeu? É esse que é, na verdade, o problema. Não é os 40 minutos. 40 minutos é de boa. Porque 10 minutos é o tempo que eu deixo vocês fazendo, é o tempo que a gente bate um papo, que a gente dá uma relaxadinha rápida, né? Então, isso é o de menos aqui. Tudo bem? Mas vamos lá, que a gente consegue.
Próxima. A gente vai agora, então, falar deixa eu ver, do peso. Gente, lembrando, então, a força-peso é uma força gravitacional, né? Que vai, então, sempre te levar para o centro da Terra, né? Porque está relacionada com o astro onde nós estamos. Então, você vai fazer, então, ela vertical para baixo, tá? Agora, eu vou fazer a força-peso de amarelo. A força-peso aqui de amarelo, ela tem que ter 6.000 newton, então ela tem que ter 3 centímetros. Não precisa calcular aqui, Arthur, tá? Que é só representação. Mas é isso mesmo. Peso é igual a gravidade vezes a massa, tá? Então tem que ser um pouco menor que a anterior. Depois eu venho aqui e escrevo aqui a letra P, que está de amarelo, então fica difícil de ver, e ponho o desenho da seta em cima. Pof. Pronto. Qual que é a próxima? É a normal. A normal, ela é sempre perpendicular à superfície, né? Estamos numa superfície plana, então ela vai estar aqui fazendo 90 graus com essa superfície, tá? Olha lá, então vamos supor, quanto que ela tem? 6.000, então ela também tem que ter 3 centímetros. Vamos fazer essa normal de azul. Então, perpendicular e com 3 centímetros. Aproximadamente isso, né? Tá parecido com a outra. Então, vamos lá, vamos colocar aqui a letra N de normal, de azul. N de normal. E a setinha em cima, pof. Pronto. Chega. Pronto. Agora, faltou a última, que é o atrito, né? Lembrando que o atrito só funciona aqui porque está em movimento, né, gente? E está encostando na superfície. Senão, não teria. Lembrando que, na verdade, o atrito e a normal são componentes da força de contato, tá? Então, vamos representar esse atrito. O atrito sempre vai contrário ao movimento. Então, se o cara está puxando para lá, para a direita, o atrito vai para a esquerda. Então, vamos fazer agora aqui a nossa setinha. E agora eu vou fazer de verde. Então, é horizontal, porque o movimento está na horizontal, mas é para a esquerda, porque é sempre contrário. Quanto que o atrito tem? 4.000. Então, eu tenho que fazer aqui 2.000. Então, 2.000 não, desculpe, 2 centímetros mais ou menos. Eu acho que deve ser uma coisa... Bom, se esse aqui ali é 4, esse aqui é 2. Pronto. Metade. Então, aí eu vou pôr aqui a letra A de atrito. Letra A de atrito. Não barra S, letra A. E vou pôr a setinha em cima. Tá bom? É isso, gente. Acabou o exercício. Tudo bem? Perceba aí, gente, que a força normal e o peso, se a gente fosse tentar fazer aquele cálculo da resultante, elas estão se anulando, né? Por isso que eu estou conseguindo fazer, inclusive, o movimento. A única coisa que está barrando o movimento que o cara está puxando com a força de tração é a força de atrito. Então, se eu fosse calcular a resultante nesse processo, eu teria aqui, basicamente, a tração menos o atrito. Então, seria que a força que está sobrando aqui da resultante, 8.000 menos 4.000, que dá 4.000 newton. Então, o cara está conseguindo puxar aí com 4.000 newton. Eu sei que não é isso que o exercício está pedindo, mas é bom a gente já começar a fazer essas ligações, tá? Se você tiver alguma dúvida, já vai escrevendo para mim, que eu quero ir rapidinho hoje, tá? Que aí, então, aí eu paro. Senão, eu vou embora, tá? Então, eu já estou indo embora para o segundo. Qualquer coisa, me parem e me avisem, tá? Quando eu leio, eu deixo. Depois que eu terminar de ler aqui, eu vou apagar aqui em cima, tá? Vão tirando print, qualquer coisa. Você e sua família saíram de férias. No meio da viagem, um dos pneus furou e acabou murchando. Para não estragar a roda, seu pai para o automóvel logo após uma curva da estrada. Ao sair do automóvel, vocês percebem que aquele que não era um bom lugar para trocar o pneu, porque a visibilidade não é boa, aumentando o risco de colisão. Isso é muito importante, isso é verdade, tá? Por esse motivo, todos saem do carro para empurrá-lo até um local mais seguro, enquanto sua mãe fica de motorista. Digamos que seu pai, você e a sua irmã consigam empurrar com forças de intensidades 400, 200 e 100 newton, respectivamente. Lembra que, respectivamente, quer dizer que é na mesma ordem. Então, papai é 400, você é 200 e sua irmã é 100 newton, tá? Chega essas duas. Tudo bem? E aí a letra A, ele quer saber o quê? Qual é o valor da intensidade da resultante?
Represente-a na figura seguinte, considerando que 1 centímetro são 100 newton. Vou apagar agora aqui em cima, tá bom? Vamos seguir aqui por baixo, que eu preciso desenhar. Vamos lá. Então, olha só. Ele quer saber a resultante. O que ele quer que eu desenhe é só a resultante, tá? Mas olha só, ele fez um desenho para você entender melhor aqui em cima. Você, seu pai e sua irmã estão todo mundo empurrando o carro para o mesmo lado, na mesma direção e no mesmo sentido. Quando eu quero calcular a resultante de forças que estão na mesma direção e no mesmo sentido, é só somar. Então, vamos colocar aqui, né? Resultante, na de verde não, senão vocês não enxergam. Resultante vai ser igual ao quê? As 3 forças somadas. 400 mais 200 mais 100. Resultante vai ser igual a 400 mais 200 são 600, mais 100 é 700. O quê? Newton. Não se esqueça da unidade de medida, ela é muito importante. Mas o exercício não acabou, ele quer que você desenhe a resultante. Ó, ele está mostrando aí com uma setona que o sentido do movimento é para a esquerda, né? Por que ele está fazendo isso? Para você saber para onde você vai desenhar essa sua seta. Se ele falou que 1 centímetro são 100 newton, você tem que... Desculpe, você tem que desenhar uma seta, então, com 7 centímetros, né? Nesta direção e sentido. Aproximadamente até aqui, pelo que a apostila me mostra, tá? Então, é isso aqui. Ah, eu preciso descrever alguma coisa? O ideal é você escrever aqui em cima a letra R de resultante. E, peraí que eu não estou escrevendo, porque o João Pedro entrou. R de resultante e a intensidade dela. 700. Pera só um pouquinho, tem gente entrando, tá atrapalhando a minha escrita. Professor, deveria ser muito fácil empurrar um carro, pois eu acho que as rodas não permitem que haja força de atrito. Não, não. Tem atrito, sim. Sempre que você está em contato com alguma coisa em movimento, tem atrito. É muito difícil não acontecer isso, tá? Tem que ser uma superfície muito lisa, 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 lisa. Tipo gelo do mar é maravilhoso, entendeu? Não tem atrito, sim. 700 newton. Pronto. Acabei o exercício, a letra A. Tá? Estou indo para a letra B. De novo, dúvidas, vai escrevendo para mim. Vocês estão empurrando o carro e, de repente, seu pai avista um buracão na pista. Para não correr o risco de estragar mais algum pneu e a coisa ficar feia de vez, seu pai dá a volta e começa a empurrar com a mesma intensidade que empurrava antes, mas no sentido oposto ao do movimento do carro. Ou seja, seu pai foi pela frente do carro, olhando o desenho aqui, e agora, em vez de ele ajudar vocês a empurrar, ele está fazendo um movimento contrário a vocês, ele está empurrando o carro ao contrário. Qual o valor da intensidade da resultante nessa nova situação? Represente-a na figura seguinte, considerando a seguinte escala gráfica, que é 1 centímetro 100 newton. Galera, agora o que está acontecendo? Eu tenho ainda, se eu fosse desenhar essa... Opa. Se eu fosse desenhar, vocês estão vendo aqui a do pai, que é essa seta grande? Agora o pai saiu daqui e ele veio para cá. Agora essa seta grande, ela vai para lá. Vamos desenhar isso, para a gente ver aqui rapidinho? Então, a seta verde é a nova seta do pai. Então, agora está indo para cá. Então, você tem 300 newton, que é 200 mais 100, que é você e sua irmã, empurrando para a esquerda, e você tem os 400 newton do seu pai empurrando para a direita. Então, agora eu tenho forças de mesma direção, mas sentidos opostos. Quando é sentido oposto, a gente tem que fazer o quê? Subtrair. Mas a da sua e a da sua irmã tem que somar, porque vocês dois estão na mesma direção e no sentido. Então, fica assim, que a resultante vai ser igual a 400 menos o quê? 200 mais 100, tá? Então, a resultante vai ser igual... Opa, o que eu fiz aqui? Eu cliquei aqui, o Henrique entrou, ele abriu o negócio de uma vez, que coisa louca. A resultante vai ser igual 200 mais 300, 200 mais 100, 300. Então, é 400 menos 300. A resultante vai ser igual a 100 newton. Vamos pôr isso aqui para cá, para você poder ler. Certo? Acertei? Acertei. Tá.
Então, a resultante aqui é 100 newton, tudo bem? Que é o que sobrou. Aí, agora você tem que desenhar. Para onde que eu vou colocar essa resultante agora? Lembra? A gente tem que pensar no que está sobrando de força. Quem era o mais forte aqui? Quem é que estava aplicando maior força? Seu pai. Logo, se sobrou alguma força, sobrou a força do seu pai, e não a sua da sua irmã. Então, o seu pai está conseguindo fazer o carro mudar de movimento, né? Por quê? Porque ele foi para o lado oposto. Então, a resultante vai ser uma setinha, agora apontando para a direita, mas com apenas 100 newton. É basicamente isso que eu desenhei mesmo. Então, vamos escrever agora aqui. Eu vou de preto mesmo, tá? Resultante é igual a 100 newton. E aí, ó, perceba que agora então, o carro está indo para a direita, porque seu pai estava mais forte. É meio esquisito. Honestamente, eu não entendo porque está todo mundo empurrando ao contrário ainda, né? Não sei se precisava endireitar o carro por causa da curva. Porém, seria mais fácil todo mundo ir para o outro lado, né? Teria mais força. Mas tudo bem. Arthur, aqui a gente não vai trabalhar com números negativos, tá? Então, sempre que for assim, você pode pôr o maior número na frente para evitar números negativos. Olha lá. Olha que bonito que ele fala aqui. Para mim, isso é ótima essa fala. Em física, não é necessário saber desenhar bem do ponto de vista artístico. Ainda bem, porque eu não sei desenhar. O importante é saber fazer esquemas, desenhos que representem o fenômeno ou problema proposto de maneira mais simples, concisa e precisa possível. Por isso que a gente usa quadradinhos, usa setas, que são coisas que a maioria das pessoas consegue desenhar, tá bom? Dúvidas? Essa é a parte fácil, ok? Então, estou voltando para o próximo módulo que a gente já tinha ido. Estou apagando aqui, tá? 3, 2, 1, foi. Nós já tínhamos visto aqui nessa primeira parte, eu já havia explicado para vocês sobre a primeira lei de Newton, que é o princípio da inércia, né? Que todo movimento, todo corpo que está em movimento vai permanecer em movimento, a não ser que alguma força seja aplicada a ele, ou todo corpo que está em repouso vai permanecer em repouso, a não ser que uma força seja aplicada a ele. Ou seja, está em repouso, a não ser que eu vá lá e empurre, ele não vai andar. Está se movimentando, a não ser que eu vá lá e segure, ele não vai parar de se movimentar. Eu simplifiquei muito aqui, perceba isso, mas é basicamente isso que eu estou querendo dizer, tá? E aí eu tinha pedido para você também já tentar fazer esta atividade número 1, que mostra a pessoa em 3 cenas aí de acidentes de carro, infelizmente, tá? E ele conta pra gente que existe o tal do efeito chicote. Tá? Vamos ler essa cena número 1 aqui. Um veículo em movimento retilíneo, linha reta aqui, colige na traseira de outro veículo, como está na imagem. A condutora do veículo da frente sofre um trauma cervical, pescoço, em decorrência do efeito chicote, que é esse movimento aqui. E recebe os primeiros socorros de um paramédico, que imobiliza seu pescoço para evitar maiores danos. O efeito chicote é normalmente descrito por uma pessoa acidentada da seguinte maneira: eu estava parado no trânsito, esperando o semáforo ficar verde. De repente, um outro veículo colidiu violentamente na traseira do meu automóvel. Minha cabeça foi arremessada para trás e, em seguida, para frente. Na hora, não senti nada. Minutos depois, o meu pescoço começou a doer muito. O paramédico disse que o trauma no pescoço poderia ter sido evitado se eu tivesse posicionado o meu encosto de cabeça corretamente, que é uma coisa que quase ninguém faz. Segundo o princípio da inércia, para que um corpo em repouso se movimente, é necessária a ação de força sobre ele. O fato descrito pelo acidentado acima, minha cabeça foi arremessada para trás e em seguida para frente, realmente aconteceu ou foi só a impressão dele? Nesse caso, que força seria responsável por esse fato? Para compreender o que realmente está acontecendo, observe a sequência de ilustrações que mostram, tendo como referencial a Terra. Por quê? Já para aqui. Dependendo do referencial, os movimentos são diferentes. Nós já aprendemos isso na outra apostila, hein? E aqui vai valer isso ainda. Os efeitos da colisão entre os carros afetando o condutor. Olha lá, então, eu tenho o carro A, o carro C, e o carro A vai bater no B e depois o B vai bater no C. Olha lá, vem chegando o carro A, bateu. Olha o pescoço da pessoa, olha a linha reta. Agora no B, aqui, nessa segunda parte, olha a pessoa onde é que ele está.
E agora, olha aqui essa última parte. Você tá vendo? Perceba a linhazinha, hein? É importante você prestar bastante atenção nessa linhazinha para que a gente consiga responder aqui o que está acontecendo. Ô, mas vocês estão com internet ruim? Tá todo mundo caindo toda hora, entrando de novo? Acho que porque o corpo dela está em contato com o carro, na verdade, preso no banco, e a cabeça dela não. Mas o que, Luigi? Respondendo já embaixo, a cabeça foi realmente lançada para trás e para frente? A verdade, perceba que a linha é que a cabeça não vai para trás, tá? O que acontece é que o corpo vai para frente. Lembra do movimento da inércia, né? Então, se o corpo está em repouso, ele vai permanecer em repouso, a não ser que uma força seja aplicada a ele. O carro aqui está em movimento. A cabeça está parada, exatamente. Ó. Perceba que aqui, ó, o carro recebe a batida, mas ó, a cabeça foi para trás, mas ela não se deslocou. Agora aqui o carro foi para frente, ó. Aqui sim a cabeça foi para frente. Então, o que está acontecendo aqui, gente, na verdade? No primeiro momento, a cabeça permanece em repouso. Quando a pessoa acha que está jogando a cabeça para trás, tá? Quando a gente está usando a Terra como referência. Então, a cabeça ainda está em repouso nesse primeiro momento, tá? Mas, quando a cabeça vai adquirir esse movimento, né? Que o carro foi empurrado, então a cabeça vai adquirir, você sente isso aqui, puf, indo para frente, quando o carro parece que já parou, tá? Então, na verdade, tudo que está acontecendo é que a sua cabeça é empurrada para frente depois que o carro vai para frente, né? Então, você parece que você foi primeiro para trás, mas na verdade a sua cabeça estava em repouso, tá? Porque a força que foi aplicada depois é que fez você ir para frente, mas não para trás. Tudo bem? Então, vamos escrever aqui. Vamos lá, peraí. Vamos lá. Em um primeiro... No primeiro momento, a cabeça permanece em repouso em relação à Terra. É importante. Terra com letra maiúscula, hein? O banco que impede ela de se mover, o que impede ela de se mover é o cinto de segurança. O banco não faz nada. Ela está sendo jogada para frente e não para trás. Porque o carro bateu de trás. A força que ela recebeu é de trás, não é de frente. Tá? Enquanto o automóvel se dirige para frente. Depois, quando a cabeça finalmente adquire o movimento para frente em relação à Terra, olha lá a importância do referencial. Em relação à Terra, o carro já parou. Ou seja, a cabeça, essa é a parte importante, tende a permanecer em movimento retilíneo uniforme. Por isso que a cabeça vai para frente. Por quê? Não foi aplicada uma força? Então ela tende a ficar daquele jeito. Só que a gente tem o cinto de segurança lá, e aí a gente acaba sendo jogado nada, a gente acaba sendo segurado, né? Ainda bem. Tudo bem? Vamos lá que eu quero fazer o próximo. Vamos lá que eu quero fazer o próximo. Posso seguir? Ninguém responde, né? 10 segundos aí. Sim? Muito obrigado. Agradeço. Você tirou foto? Obrigado, Luigi. Manda pro grupo. Se já é grupo, não sei. Sexto ano tem.
Cena 2. Agora olha só o que acontece. A importância do cinto de segurança. Um veículo em movimento retilíneo colide com um obstáculo físico em um crash test. Note o dummy. O dummy é o bonequinho. Atravessando o para-brisa do automóvel. Olha que coisa linda. Tá aqui, ó. Olha que bonito. O boneco cai, saindo pela janela. Que coisa linda. Né? Isso não aconteceria caso eles estivessem utilizando o cinto de segurança e se o automóvel fosse equipado com airbag, né? Então isso aí é um teste para ver se o carro funciona e tudo mais, né? Antigamente era mais ter feito até. Imagine que você estivesse presenciando um crash test como esse e ouvisse alguém dizer: quando o veículo colidiu com outro obstáculo, um dos dummies atravessou o para-brisa do automóvel. O dummy realmente foi arremessado para frente? Justifique utilizando o princípio da inércia. Muito bem, tá? Gente, aqui é a mesma coisa que antes. A diferença é que não tem o cinto de segurança segurando, tá? É a mesma coisa. Quando ele bate, né? O que está acontecendo é, o carro não estava em movimento retilíneo uniforme? Lembra, se um corpo está em movimento, tem que ter uma força para bloquear, né? Quando o carro bate, né? Houve uma força que segurou ele parou esse movimento. Mas os corpos que estão dentro do carro têm a tendência a permanecer nesse movimento. Por isso, eles permanecem, porque nada segurou eles. O que acontece? Ele sai pela janela, tá? É isso que está acontecendo. Então, é o que a gente está falando. Se ele está em movimento, ele tem a tendência a permanecer em movimento. Se ele está em repouso, ele tem a tendência a permanecer em repouso. Eles estão em relação à Terra em movimento. Então, ele está em tendência a permanecer em movimento. Por isso, ele sai pela janela. Tá? Pelo para-brisa, melhor dizendo. Então, vamos lá. Peraí. Sendo referencial. Sendo o referencial. A Terra. Sendo referencial à Terra. O automóvel. Quando colidiu. Parou. Enquanto os dummies. Dummy é burrinho, tá? Continuaram em movimento retilíneo uniforme. É isso. Então, o carro ficou em repouso e eles continuaram o movimento em relação à Terra? Sim, Luigi, é exatamente isso. Ele ficou em repouso porque ele foi forçado a ficar em repouso, né? Porque ele bateu. Mas os dummies não tinham nada aqui para segurá-los. Por conta disso que existe o cinto de segurança, tá? E aí, então, o que acontece? Ele continua nesse movimento e sai pelo para-brisa, tá? Por isso tem que andar com cinto de segurança, galera. Vocês sabem que na época dos... Bom, os pais de vocês são um pouquinho mais velhos que eu, ou a mesma idade. Então, na época dos avós de vocês, que é a época do meu pai, não era obrigatório usar o cinto de segurança? Eu descobri isso, tipo, quando eu fui fazer autoescola. Eu fiquei chocado. Não era obrigatório usar o cinto de segurança. Imagina quanto acidente não tinha. Perigoso, né? Para ver como as coisas vão evoluindo também, né? Cena 3. Um veículo procura contornar uma pista curva. Então, ele vai fazer a curva, igual descer a serra. Mas ela está molhada e está escorregadia, mas não consegue. Saindo em linha reta pela tangente à curva. Na foto abaixo, na foto abaixo, as linhas escuras são marcas deixadas por um automóvel quando o motorista freou bruscamente e não conseguiu fazer a curva. Então, olha só o que aconteceu. O cara tá vindo aqui e foi embora. Desceu por aqui em vez de fazer a curva. Apagando em cima. Para evitar acidentes como esse, é preciso dirigir com muito cuidado, principalmente quando a via estiver molhada. Além disso, é preciso respeitar o limite de velocidade e jamais frear enquanto contorna a curva. O motorista que se perdeu ao fazer a curva acentuada descreveu assim o acidente. Entrei muito rápido na curva. Para piorar, a pista estava escorregadia. De repente, eu senti que o carro começou a deslizar. Por impulso, resolvi frear de leve para diminuir a velocidade. Aí sim, os pneus travaram e eu fui lançado para fora da curva, parando somente quando o carro bateu de leve no barranco. Por sorte, eu não bati em ninguém.
Porque é isso aí, Cauã. Porque ela sofreu mesmo o efeito do chicote. Quer dizer, você sofreu o efeito do chicote e ela não sofreu. Cauã tá contando aqui que sofreu já um acidente e a prima dele bateu a cabeça na frente. E ele só bateu a cabeça atrás. Porque ele sofreu o efeito de chicote porque ele estava de cinto e ela não. Mas o carro bateu em cima dela? Como assim? Bom, espero que ela esteja bem. Independente de tudo isso. O carro realmente foi arremessado para fora da curva, gente? Justifique. Eita, nós. Justifique utilizando o princípio da inércia. O carro foi para fora da curva? Alguém jogou ele para fora da curva? Se a gente estiver prestando atenção aí, a gente sabe que não, né? Porque, na verdade, o que está acontecendo, o carro para porque a força de contato é maior que o impacto. As duas coisas acabam sendo aí, tá? A gente vai ver depois a ação e a reação aqui, mas sim, é porque está tendo essa força é maior. Senão ele derrubaria a árvore, por exemplo, ou continuaria andando. O carro bateu do lado que ela estava. Ah, entendi, Cauã. Entendi. Então, como eu estava dizendo aqui, neste caso, né, o carro não é arremessado para fora da curva. Ninguém foi lá e empurrou o carro para fora da curva. Não, ele permanece o caminho que ele já estava fazendo, tá? Ele não faz a curva, na verdade, né? Então ele permanece em movimento retilíneo uniforme do jeito que já estava antes, tá? Então, quando o referencial é a Terra, o automóvel seguiu em movimento retilíneo uniforme quando escorregou. Logo, agora que engraçado, a gente pode dizer que a curva é que saiu do automóvel. E não o automóvel que saiu da curva, porque ele nunca entrou nela, na verdade. Tá bom? Então vamos ver aqui as conclusões que ele traz para a gente. Olha lá. Então, considerando a Terra como referencial, o princípio da inércia do Galileu, complementado depois pelo pelo Newton, meu Deus do céu, pelo Newton, afirma: quando um corpo está em repouso, ele tende a permanecer em repouso. Bifa isso. Isso tudo. Quanto maior a massa do corpo, maior será essa tendência e vice-versa. Então, se ele tem uma grande massa, ele vai permanecer nesse repouso e vai precisar ter uma força grande para tirar ele do repouso. Quando um corpo está em movimento, ele tende a continuar em movimento retilíneo uniforme. Quanto maior a massa do corpo, maior será essa tendência e vice-versa. A mesma coisa, se ele está em movimento, se ele for muito pesado, vai ser difícil você tirar ele do movimento. É importante perceber que, dada a massa de um corpo, além de ser uma medida de quantidade de matéria desse corpo, também é uma medida da sua quantidade de inércia. Ou seja, quanto maior a massa, maior a inércia. E o oposto também, quanto menor a massa, menor a inércia que esse corpo tem. Tá? Além de massa ser quantidade de matéria, como a gente já tinha aprendido lá atrás, agora a gente pode fazer essa correlação entre massa e inércia. Tá bom? Dúvidas? Eu tenho mais 5 minutinhos, eu vou ver se eu consigo já começar a fazer a atividade 2, tá? Se não der, não deu. Aí a gente para. E agora deu uma travadinha aqui, peraí. Oh, meu Deus. Vamos de novo. Bem porque eu queria correr, né? Vamos começar a 2 aqui já. Vamos ver o que dá. Grifou isso aí, né? Que é importante. A atividade número 2. Observe as figuras seguintes que mostram as forças aplicadas na cabeça do condutor no veículo da cena 1, no corpo do dummy na cena 2 e no automóvel na cena 3. Então, agora a gente está analisando as forças que estão ali. Olha só, na primeira cena, eles estão em contato com alguma coisa, então tem normal, 60 newton. O peso da pessoa, 60 newton. Na cena 2, a normal, 800 newton. O peso ali do carro, do dummy, 800 newton. E na cena 3, no carro, normal 12.000 newton, peso 12.000 newton. Se eu for fazer, então, uma análise disso aqui, e eu quero fazer uma resultante, eu tenho que, como são mesma direção em sentidos opostos, né?
um para cima, um para baixo, eu tenho que subtrair. 60 menos 60, 0. 800 menos 800, 0. 12.000 menos 12.000, 0. Sim, Luigi. Então, perceba que a resultante, então, ó, a resultante das forças aplicadas em cada corpo das 3 cenas analisadas é o quê? Nula! Entenderam por que eu gritei nula? Nula, ou zero, se vocês preferirem, mas a gente fala nula, que é mais bonito. Tá? Porque vai entender que aqui é a subtração que está gerando que é nula. Então, ela é nula. 60 menos 60, 800 menos 800. Na cena 1, a cabeça do condutor estava em repouso, como a gente falou antes. Tá? Em relação à Terra. Lembra? Ela só andou depois, quando o carro já tinha parado. Nas cenas 2 e 3, o dummy e o automóvel permaneceram em... Por que eles saem pela tangente? E por que eles saem pela janela? Porque eles estavam em movimento retilíneo uniforme. Então, aqui ela estava em repouso, e aí a força faz ela sair do repouso depois. Por isso que a cabeça vai para frente. Aqui elas estavam em retilíneo uniforme e nada barra elas. Então, por isso que o dummy sai pela janela e a pessoa sai pela tangente dessa curva. Tudo bem? Conclusão. Então, é nula, repouso, MRU. Conclusão, para a gente fechar então hoje. As ideias propostas pelo princípio da inércia de Galileu Galilei foram aperfeiçoadas e sintetizadas matematicamente por Isaac Newton, em 1686, em um trabalho em 3 volumes intitulado Philosophiae Naturalis Principia Mathematica, Princípios Matemáticos da Filosofia Natural. A assim conhecida primeira lei de Newton pode ser expressa do seguinte modo: quando a resultante é zero, né, implica em que a velocidade do corpo, né, é zero, ou seja, ele está em repouso, ou ele está em movimento retilíneo uniforme. Então, ou ele está em repouso, ou ele está em movimento retilíneo uniforme, quando a resultante é zero. Perceba que, para que a resultante seja nula, igual a zero, das duas, uma. Ou não tem força agindo sobre o corpo, ou a soma vetorial das forças, ou seja, quando eu descubro os sistemas ali, ela é nula. Tanto numa situação quanto na outra, dizemos que o corpo está em equilíbrio. Então, isso aqui significa equilíbrio. Se o corpo estiver em repouso, com a velocidade igual a zero, ele está em equilíbrio estático. Se o corpo estiver em movimento retilíneo uniforme, ele está em equilíbrio dinâmico. Grifa isso aqui, por favor. Tá? Gosto mais de biologia. É a minha primeira formação, né? E é isso por hoje, tá? O que você vai fazer para casa? Você já vai começar a tentar fazer alguma das lições de casa, tá? Deixa eu chegar lá. Você pode fazer o teste 1 já, e você vai fazer aqui o em casa 1 e 1 só, tá? Teste 1 e em casa 1 você vai fazer para casa, tá bom? É isso por hoje. Eu vejo vocês na semana que vem. Façam as provas direitinho, concentração, dedicação, tá? E é isso, tá, gente? Tchau, tchau.